8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Olá, seja muito bem-vindo ao nosso primeiro programa TV Saúde, aqui na sua rádio TV Serra Negra. Agradeço a sua participação, a sua audiência. Desde já, peço que você se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, deixe o seu comentário a respeito do que você achou da nossa programação e nos ajude a fazer uma TV diferente. Aqui nesse programa, TV Saúde, eu, Manuel Altino, vou estar trazendo informações relevantes para vocês a respeito de diversos aspectos da saúde humana, onde estaremos trabalhando, conversando e abordando esses conceitos a respeito de diversos temas relacionados com a nossa saúde, tudo com o intuito e a intenção de melhorar a sua qualidade de vida. Então fique conosco até o final desse vídeo e vamos divulgar este trabalho da nossa rádio TV Serra Negra. Hoje nós abordaremos um tema, o primeiro tema escolhido para a gente trabalhar nesse primeiro programa foi saúde e espiritualidade. Na sua opinião, você acha que saúde e espiritualidade são temas que andam juntos ou você acha que não, são temas separados? É isso que vamos descobrir hoje através da leitura e da pesquisa de diversas fontes confiáveis a respeito desse tema. Lembrando que na descrição desse vídeo vai estar todas as referências e as fontes que utilizei para fazer este programa. Tudo que eu falar neste programa a respeito da saúde humana, a respeito dos nossos temas escolhidos, eu vou deixar aí na descrição do vídeo as fontes e as referências para que vocês possam comprovar a veracidade desses estudos. A nossa intenção é levar informação de qualidade, informações confiáveis a respeito da saúde para melhorar a sua qualidade de vida. E sobre esse primeiro tema, saúde e espiritualidade. Será que saúde e espiritualidade são palavras que têm conceitos que se complementam? Saúde e espiritualidade são palavras que têm conceitos que andam sozinhas e não se complementam? É sobre isso que vamos falar hoje nesse primeiro programa da TV Saúde. Saúde e espiritualidade. Fique conosco e vamos aprender. Bem, pessoal, dando início aqui ao nosso tema de hoje, saúde e espiritualidade, eu trouxe aqui para vocês alguns temas para a gente conversar e analisar, refletir, na verdade, né, a respeito do que a gente trouxe hoje aqui para o nosso programa, para a gente estar comentando. Então, antes de iniciar esse tema de hoje, eu vou entrar primeiro no conceito do que é saúde e do que é espiritualidade, para a gente ter um entendimento mais amplo a respeito dessas duas palavras. Então, a gente inicia com a pergunta: o que é saúde? De acordo com a Organização Mundial de Saúde, mais conhecida, por todos como OMS, define saúde como um estado de completo bem-estar físico, mental e social. Observe que eu frisei essas três palavras, coloquei em caixa alta, para a gente estar memorizando, gravando essas três palavrinhas. Então, a saúde é um estado de completo bem-estar físico, bem-estar mental e bem-estar social. E continuando ainda de acordo com a OMS, a saúde ela não é apenas a ausência de doença ou ausência de afecções ou enfermidades.
tá? Então existe aí, segundo a OMS, um conceito de saúde também frisado na questão social, pautado na vida, na condição de vida do ser humano, tá? Então a saúde ela é representada também como um direito social inerente à condição de cidadania que deve ser assegurado sem distinção de raça, religião, ideologia política ou condição socioeconômica. Então a saúde, de acordo com a OMS, ela deve ser apresentada como um valor coletivo, ou seja, todas as pessoas devem ou deveriam ter direito ao acesso à saúde. Então, vamos agora para o segundo slide, onde a gente vai conceituar a espiritualidade. Então, de acordo com os estudos, com muitos pesquisadores, a espiritualidade ela pode ser entendida como um conjunto de crenças que traz vitalidade e significado aos eventos da vida. Lembra que aí também, nesse slide, eu frisei algumas palavras, né? E, prosseguindo, é a propensão humana para o interesse pelos outros e por si mesmo. É aquela reflexão mais interna, mais intrínseca. Então ela atende à necessidade de encontrar razão e preenchimento de vida, assim como a necessidade de esperança e vontade para viver. Então a gente conceitua espiritualidade, aqui nesse slide, como uma necessidade do ser humano a preencher a sua vida através da necessidade de encontrar uma razão na sua existência. Isso é espiritualidade. Claro, levando em consideração as crenças pessoais de cada pessoa. Aqui a gente não está falando a respeito de religiosidade ou de religião. Nós estamos falando de espiritualidade, que é um conceito científico, um conceito estudado, amplamente estudado no mundo inteiro há muito tempo. Então você perceba nesse slide que eu trouxe aqui algumas palavras em caixa alta para a gente estar também observando, memorizando e entendendo essas palavras. Então a primeira é crença, a segunda é significado, a terceira é vida. Então a espiritualidade pode ser conceituado como uma crença pessoal, em que essa crença traz um significado para a vida da pessoa, buscando a razão e o preenchimento da existência humana. Isso é o conceito básico de espiritualidade. Continuando, a gente vai agora falar a respeito da literatura científica. Será que a literatura científica, os estudos científicos, os cientistas, os pesquisadores, traz algum conceito ainda mais amplo a respeito de espiritualidade? Então é isso que a gente vai ver agora. Então, a associação entre espiritualidade e saúde está documentado em inúmeras pesquisas científicas. Desde 1980, vem sendo feitos estudos em todo o mundo. E há evidências de que pessoas com uma espiritualidade bem desenvolvida tendem a adoecer menos e ter hábitos de vida mais saudáveis. E quando essas pessoas, pessoal, adoecem, elas desenvolvem menos efeitos colaterais, como por exemplo uma depressão, e elas se recuperam mais rápido de suas enfermidades. Então isso aqui é uma literatura científica, isso aqui são estudos científicos, e eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo todos os links das fontes onde eu pesquisei essas informações para que vocês possam observar e fazer os seus próprios estudos. Então você observa que a literatura científica vem trazendo desde 1980 pesquisas, estudos a respeito da espiritualidade humana. E isso de forma científica, não de forma religiosa ou através de uma determinada crença ou religião, mas sim pautado em observações científicas. Então, continuando, as pessoas espiritualistas tendem a ser fisicamente mais saudáveis, pois elas têm estilos de vida mais saudáveis e requerem menos assistência médica, isso de acordo com pesquisas científicas. Então a espiritualidade, ela traz para a pessoa um desenvolvimento melhor na sua saúde e
existe aí na espiritualidade, nesse conceito de espiritualidade, ela traz um equilíbrio entre a mente e o corpo. E esse equilíbrio é que traz essa prosperidade na saúde dessa pessoa. E continuando aqui, a gente observa que diversas religiões, de acordo com o texto, diversas religiões no mundo adotam uma postura espiritual e mental apropriada quando alguém se pega frente a frente com uma doença. Isto é, uma mente positiva e saudável pode favorecer a cura de doenças e psicologicamente por trás de uma cura sempre terá uma mente que favorece a autocura através dos pensamentos positivos. Então observe que a forma que a gente enfrenta os problemas, a forma que a gente vive é que vai favorecer a cura ou vai favorecer o aparecimento de enfermidades ou doenças. Isso de acordo com a literatura científica. Continuando, pessoal, ainda dentro desses estudos, desse conhecimento científico, a gente vai falar agora sobre o estudo desse homem, desse pesquisador japonês. Ele é fotógrafo, pesquisador e escritor japonês, Dr. Masaru Emoto. Ele é um pesquisador muito conhecido, tá, no mundo inteiro, e ao longo da vida dele, ele realizou diversos experimentos, diversos estudos que tinham como objetivo mostrar o quanto as palavras, os pensamentos e qualquer tipo de energia, de sentimento ou vibração poderiam influenciar a matéria, em especial a água. E esse estudo é muito interessante porque o que ele fez? Ele pegou em 3 garrafas de água, ele colocou água dentro dessas garrafas e colocou nas garrafas, em cada garrafa, 3 nomes. Na primeira garrafa ele colocou o nome amor, voltado para dentro da garrafa. Colocou por fora, mas voltado esse nome para dentro da garrafa. Ele apregou, vamos dizer assim, pregou essa palavra na garrafa, voltado para dentro. A palavra amor, na segunda a palavra obrigado e na terceira a palavra eu te odeio. Ele colocou essas palavras em inglês: love, thank you e I hate you, como você está vendo aí nessas três imagens aí do lado direito aí do vídeo. Então, o que ele observou? Depois que ele colocou a garrafa com essas palavras, a garrafa com água dentro e com essas palavras coladas na garrafa, ele deixou passar 2 dias. Depois de 2 dias ele congelou a água e levou essa água para o microscópio. E observe o que ele observou no microscópio. Ele observou que as 2 garrafas onde tinham palavras positivas, love, que é amor, e thank you, que é obrigado, as moléculas da água se reorganizaram de uma forma bonita, de uma forma bem organizada, de uma forma bem equilibrada. Você percebe aí na palavra love e na palavra thank you, como que essa fotografia aí, que é a fotografia feita no microscópio da molécula da água, você observa que ela tem aí um padrão bem harmônico, né, na sua composição molecular. E na garrafa onde estava escrito eu te odeio, I hate you, que é essa figura mais escura aí do lado direito da sua tela, você observa que além da água ter uma coloração diferente, ela ainda tem as suas moléculas desorganizadas, ou seja, uma estrutura totalmente feia. Então, as palavras positivas fez com que as moléculas da água se desenvolvessem de forma equilibrada e a palavra negativa, I hate you, fez com que essa água tivesse moléculas desorganizadas. E ele fez isso também, pessoal, olha que interessante, usando arroz. Ele cozinhou o arroz e dividiu esse arroz em 3 potes. Então, em 2 potes, ele colocou 2 palavras positivas, love, quer dizer, uma palavra positiva, love, que é amor, e 2 palavras negativas, que é nothing e hate. Nothing quer dizer nada ou uma atitude negativa, e hate quer dizer odiar, ter raiva. Então você observa também nos potes, olha só, no pote onde ele colou a palavra amor, love,
o arroz que está dentro continua igual. Então a estrutura do arroz continua igual ele colocou. Nas duas garrafas onde ele colocou, os dois recipientes onde ele colocou palavras negativas, nothing e hate, que quer dizer nothing, algo negativo, nunca, não, é algo negativo que traz uma resposta negativa, e hate, odiar, ter raiva, você observa que a estrutura do arroz mudou, né? No recipiente do meio, você observa que o arroz está ficando amarelado, e onde está escrita a palavra hate, que é odiar, ter raiva, você vê que o arroz está ficando preto, escurecido. Então, o que ele comprovou? Ele comprovou que não apenas os pensamentos, mas as palavras também modificam a estrutura molecular da água. E aí vem a pergunta, e o que isso tem a ver com nós? Bem, nesse estudo ficou comprovado que a água e o alimento pode sofrer alterações positivas ou negativas, dependendo do que a gente pensa e do que a gente diz. E olha que interessante, pessoal. O que isso pode produzir na nossa vida? Bem, praticamente tudo. Porque aproximadamente, olha só o texto do slide, 70% do nosso corpo é composto por água. Ou seja, somente 30% da nossa estrutura corporal não é água. O restante tudo é água. Agora você imagina o que os nossos pensamentos produzem de vibrações e modificam essas moléculas de água no nosso corpo. Então, segundo a pesquisa do autor, todo esse líquido pode sofrer modificações por conta das vibrações positivas ou negativas. Devemos lembrar, pessoal, que todo pensamento gera em nós um sentimento, que são as emoções. Então, os pensamentos geram sentimentos ou emoções que geram vibrações e que essas vibrações interferem na matéria, interferem no nosso corpo, interferem nas nossas células, interferem nos nossos órgãos, interferem em todo o nosso sistema fisiológico. Então, se essas vibrações, positivas ou negativas, alteram, modificam essa estrutura molecular da água, isso pode acabar alterando, segundo o autor, a maneira como enxergamos e vivemos nesse mundo. Inclusive, podendo produzir doença ou podendo produzir saúde no nosso corpo. Olha só, isso aqui que eu estou trazendo para vocês é científico. Isso aqui é científico, isso aqui foi pesquisado, isso aqui foi usado no método científico para comprovar a veracidade desse estudo, tá? Então, continuando, pessoal, para a gente já observar e entender mais esse conceito. Então, vem a pergunta, será que a forma como pensamos pode modificar as moléculas do nosso corpo? A resposta é sim, pois os pensamentos produzem energia vibracional. Os pensamentos produzem emoções, as emoções produzem energia vibracional, e essa energia pode ser positiva ou pode ser negativa, pode ser boa ou pode ser ruim. Então as células são compostas basicamente por água e os inorgânicos, como cálcio e magnésio, e moléculas orgânicas, ou seja, que contém carbono. Em média, aproximadamente 70% da massa celular é representada por H2O, ou seja, água. A água sofre alteração com as emoções que causam vibrações energéticas, ou seja, a nossa estrutura corporal pode ser favorecido ou não, de acordo com o que pensamos, de acordo com o que falamos. Por isso, aquele ditado que todo mundo conhece e é bíblico, de que a palavra pode curar ou a palavra pode causar doenças, e isso hoje, graças à ciência, é comprovado. Então, vem essa outra pergunta, o sangue humano tem água? O que nossos pensamentos podem produzir na nossa circulação no sangue humano? Pessoal, aproximadamente, de acordo com as pesquisas, 55% do sangue humano é composto por água, ou seja, o nosso sangue também sofre interferências
sobre aquilo que pensamos, sobre aquilo que falamos, sobre aquilo que escrevemos. Então isso é muito interessante e muito importante saber. Então a água, ela ajuda a hidratar o nosso corpo, ajuda a levar nutrientes como oxigênio e sais minerais até as nossas células. Todos os nossos órgãos do corpo, toda essa estrutura nossa é composto por células. Então a água ela vai chegar em todos os lugares. Então, além de expulsar substâncias tóxicas do corpo por meio do suor e da urina, ou seja, a água ela desintoxica. A água ela tira do nosso corpo metais pesados ou estruturas orgânicas ou inorgânicas que podem causar algum dano às nossas células. E para essa água fazer este trabalho, ela tem que estar com as suas moléculas equilibradas, que depende muito do que pensamos, do que dizemos e do que escrevemos. Então, continuando, pessoal, nossos pensamentos condicionam os nossos pensamentos condicionam em grande parte o nosso estado de saúde mental. A prática de certos hábitos de pensamento e a assistência a mudanças originam, e a resistência a mudanças originam a nossa própria realidade. Existe uma realidade fora de nós e, na verdade, nós não interagimos com ela. A única verdade com a qual convivemos de verdade é uma simulação criada pelo nosso cérebro por meio de nossos próprios pensamentos, que pode se aproximar mais ou menos da realidade exterior. O que esse texto quer dizer, pessoal? Esse texto ele quer falar em resumo que a nossa realidade é produzida pelo que pensamos. Aquilo que pensamos gera aquilo que acreditamos, que gera as vibrações e que gera a nossa realidade. Então a nossa realidade é aquilo que a gente pensa. Por isso aí embaixo no texto está escrito: somos o que pensamos. Então cada pessoa é um universo particular. Cada pessoa tem a sua própria forma de ver a sua realidade exterior e a sua realidade interior. Porque tudo vai depender da forma com que essa pessoa encara a vida, da forma com que essa pessoa se enxerga e da forma com que essa pessoa pense a respeito de si e do próximo, a respeito de si internamente ou do exterior, que é o mundo que nos rodeia. Então, olha que interessante. A nossa realidade é produzida pelos nossos pensamentos. Então, de acordo com as pesquisas científicas, pensamentos positivos provocam e alteram e criam realidades positivas e pensamentos negativos criam e provocam realidades negativas. Então, tudo vai depender da forma que pensamos. Então, continuando, pessoal, ainda de acordo com a literatura científica, cada pessoa pode ser considerada um oceano próprio de emoções. É como a gente já comentou no slide anterior. Cada pessoa tem a sua própria visão de mundo. Cada pessoa tem sua própria visão e conceito de si próprio. Então, o que tem aí nesse esboço que eu fiz embaixo? Os pensamentos, eles vão gerar energia. Energia, gente, são as emoções. Então, os nossos pensamentos vão gerar energia e vão ser emoções, vão gerar emoções em nós. Essas emoções, elas modificam o padrão celular, tanto através da água quanto através da matéria, porque os estudos científicos já comprovaram que os pensamentos mudam a estrutura molecular. E dependendo do seu pensamento, essa modificação celular, ela pode produzir saúde, se seu pensamento for bom, ou ela pode produzir doenças, se o seu pensamento for ruim. Ou seja, pensamento positivo causam vibrações, emoções positivas que mudam a estrutura celular para estruturas organizadas e vão produzir saúde no seu corpo. E o contrário disso, que são os pensamentos negativos, geram emoções ruins, emoções negativas, que vão alterar o padrão celular para uma estrutura molecular desorganizada, e isso pode provocar doenças, tá? Então, pessoal, isso aqui são conceitos científicos e, mais uma vez,
Todo o material que eu pesquisei vai estar aí na descrição do vídeo, tá? Todas as fontes, certas referências, tudo certinho. Então, olha que interessante. A gente é aquilo que pensa. Então, a gente tem que buscar sempre ter, para ter saúde, a gente tem que buscar ter uma espiritualidade sempre voltada para a conceituação de coisas boas e de coisas positivas. Tanto o que pensamos, quanto o que fazemos, quanto o que falamos e quanto o que escrevemos vai modificar a nossa realidade de vida, produzindo em nós saúde ou doença. Então, para finalizar, pessoal, eu coloquei aqui nesse último slide para a gente refletir, né, a respeito dos nossos pensamentos. Então, cuidado com os pensamentos, certo? Ou seja, cuide bem da sua saúde mental. A mente, pessoal, a mente é responsável pela construção da nossa realidade. Então, nós temos que ter uma mente saudável para que o nosso corpo esteja saudável. Então, se alguém estiver passando por algum problema emocional, por algum problema psicológico, eu recomendo, como profissional de saúde, que você busque ajuda profissional. Não tenha vergonha. Busque ajuda profissional. Existem medicamentos que ajudam a equilibrar seus pensamentos. Existem tratamentos fitoterápicos, inclusive, que melhoram a sua condição de pensamento, que diminui o estresse, que vai trazer aí um certo equilíbrio aos seus pensamentos, para que você possa estar cuidando e controlando e burlando esses pensamentos negativos para produzir em você pensamentos positivos que venham trazer qualidade de vida e saúde para o seu corpo. Então, cuide bem da sua saúde mental. Se você notar que os seus pensamentos não estão favoráveis com você, procure ajuda médica, procure ajuda psicológica. O tratamento é de graça. Nós temos no SUS e isso vai ajudar muito a equilibrar os seus pensamentos. Por quê? Como as pesquisas já afirmam, nós somos o que pensamos. Então, pensamentos positivos vão trazer bem-estar e qualidade de vida para todos nós. Então, vamos cuidar dos nossos pensamentos. Se for preciso, vamos buscar ajuda e não vamos nos envergonhar. A saúde mental é essencial para que tenhamos um equilíbrio energético, um equilíbrio corporal favorável para que o nosso corpo produza saúde e bem-estar para nós. Espero que esse vídeo tenha esclarecido algumas dúvidas a respeito do tema para vocês e obrigado por ficar até aqui conosco. Muita saúde para nós, muita paz, fique com Deus e até o próximo vídeo. Obrigado, pessoal.